Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez, mais uma noite, para estar dividindo com vocês a palavra do Senhor. E o tema da mensagem nessa noite se encontra no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 6 até o versículo 8, que diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Mensagem tremenda esta, né? Antes de Jesus subir aos céus, né? E estar com o Pai, Jesus ele deixa aqui uma palavra, né? Uma comissão ali para os discípulos. E nessa noite eu quero falar justamente sobre isso. Eu quero falar sobre o reino de Deus, ou o reino dos céus, e suas testemunhas, porque nós somos as testemunhas do Senhor. Porque através de todo o ministério de Jesus, ele sempre trabalhou, né, sobre o prisma, né, uma prisma de uma grande desvantagem ali, porque o grande problema era o seguinte: Jesus ele pregava uma coisa e os judeus ali, o povo, entendia outra. Jesus pregava o reino dos céus, o reino de Deus. Jesus pregava o reino espiritual, e eles entendiam ali como que Jesus ele viesse como um líder político, que viesse salvar eles das mãos ali de Herodes ali. E não era essa a intenção de Jesus. Não era isso que Jesus ele tinha ali para o povo. Ele queria dizer uma coisa para o reino, e aqueles sempre que ouviam pensavam em outra. Os judeus sempre estavam vividamente conscientes de que eram um povo escolhido de Deus. Criam que isto significava que estavam destinados inevitavelmente a receber honras e privilégios especiais e dominar todo o mundo. Só que o curso de toda a história deles não provava isto. Ao contrário, sempre estava demonstrando que quando eles pecavam, eles caíam nas mãos dos inimigos. E isto foi em diversas vezes. E também, até porque também, né, eles tinham ali, a Palestina era um país muito pequeno, com não mais de 200 quilômetros de comprimento por 70 quilômetros de largura. Teve seus dias de independência, mas tinha estado submetida sucessivamente à Babilônia, à Pérsia e à Grécia e Roma, de modo que os judeus começaram a esperar um dia em que Deus entraria diretamente na história humana e com seu poder poderia fazer o que eles nunca puderam fazer. Esperavam o dia em que, pela intervenção divina, alcançariam a soberania do mundo que sonhavam. Concebiam o reino de Deus em termos políticos. Era a maneira que eles pensavam. Eles pensavam no reino de Deus como um reino político, em termos políticos. E não era isso que Jesus tinha para eles. Como concebia Jesus? Consideremos o Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso. Há dois padrões ali, juntos ali. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É uma característica do estilo hebreu, como pode ver em qualquer versículo dos Salmos, dizer as coisas de duas formas paralelas. A segunda
as quais repete ou amplia a primeira. Como diz o texto aqui, venha o teu reino. Aí diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, aqui está o quê? Está ampliando o texto, ou seja, a segunda parte, seja feita a tua vontade, ela está respondendo, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Ela está ampliando, ela está respondendo a mensagem inicial do texto. Isso é o que fazem essas duas petições. A segunda é uma definição da primeira e, portanto, vemos que, por reino, Jesus falava de uma sociedade sobre a terra, na qual se cumprisse perfeitamente a vontade de Deus, como se faz nos céus. Não é chegar nos céus para fazer a vontade de Deus, mas é fazer a vontade de Deus já aqui na terra. E para alcançar tal coisa, os homens precisavam do Espírito Santo. Lucas já tinha falado 2 vezes de esperar a chegada do Espírito Santo. Não devemos pensar que o Espírito começou a existir pela primeira vez neste momento. É muito possível que um poder sempre existia, mas que os homens, eles não haviam se apoderado ainda deles, porque Jesus precisava primeiro cumprir a obra para depois deixar o Consolador, o Espírito da verdade, que vos convenceria do pecado, da justiça e do juízo, e que iriam usar a vida deles para estar ganhando outras nações. Por exemplo, os homens, eles não inventaram o poder atômico, porque o poder atômico sempre existiu, mas só na nossa era que os homens obtiveram e experimentaram. Portanto, Deus é eternamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas chegou um momento especial para os homens em que experimentaram plenamente o poder que sempre existiu. O poder do Espírito Santo os converteria em testemunhos de Cristo. Essas testemunhas teriam que agir em uma série de círculos concêntricos em contínua expansão, primeiro em Jerusalém, depois através da Judéia, depois em Samaria, um estado semi-judeu, que seria uma espécie de ponte, que levaria ao mundo pagão. E, finalmente, essas testemunhas deveriam ir aos limites da terra, ou seja, em toda a terra. Devemos notar certas coisas a respeito destas testemunhas cristãs. Em primeiro lugar, uma testemunha é um homem que diz saber que algo é certo. Em um tribunal, o homem não pode dar evidência de algo que não conhece pessoalmente. Houve um momento em que John Bunyan não esteve muito seguro e que lhe preocupava era que os judeus pensavam que sua religião é a melhor. Com maometanos também era a sua. O que aconteceria se os cristãos pensassem o mesmo? Uma testemunha não diz penso, mas diz eu sei. Segundo, a testemunha real não é testemunha de palavra, mas sim de atos e fatos em sua vida diária, em sua vida, no seu dia a dia. Quando Stanley descobriu a David Livingstone na África Central, depois de ter vivido certo tempo com ele, disse: se tivesse estado com ele um pouco mais, teria sido obrigado a ser um cristão. É isso que jamais me falou a respeito disso. O simples peso do testemunho da vida de um homem era irresistível, porque David Livingstone, ele vivia a palavra, ele vivia o evangelho de Cristo. Ele não pregava simplesmente de boca, mas ele pregava através da vida dele. Terceiro, um dos atos mais sugestivos é que no grego a palavra que se usa para testemunha e para mártir é a mesma, mártires. Uma testemunha devia estar disposta a converter-se em mártir. Ser testemunha significa ser fiel, qualquer que seja o custo. Então, Jesus, quando ele prega ali o reino
e quando ele parte ali para a comissão final ali, né, da direção ali, da incumbência ali, aqueles 120 que ficaram aí na expectativa ali, aguardando a descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, aquelas pessoas ali, elas foram delegadas o poder, né, o poder que eles aguardassem ali durante um tempo até a descida do Espírito Santo, porque eles seriam o quê? As testemunhas que vividamente praticavam no seu dia a dia a palavra de Deus. Ou seja, eles viviam ali, praticamente ali, o Logos, né? O Logos ali, a palavra diária. Eles ali, eles eram o quê? Eles eram parecidos com Jesus, né? Eles eram parecidos com Jesus, a ponto de tal modo que na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas são rendidas ao Senhor, se rendem ao Senhor Jesus. E nessa noite eu queria estar deixando com você, né, porque a noite aqui para mim é madrugada, eu quero deixar com você essa palavra. O reino de Deus e suas testemunhas. Será que você tem sido testemunha do Senhor no seu dia a dia? Será que possamos a cada dia procurarmos nos aplicar mais e mais na obra do Senhor, possamos aplicar mais e mais no nosso dia a dia, sendo responsáveis no nosso dia a dia pelo testemunho que damos àquelas pessoas que nos acompanham, aquelas pessoas que nos observam. Porque não é simplesmente dizer, eu sou crente, eu creio em Deus, mas é o viver cristão, o ser cristão. Né? Vivemos num país, né, onde a perseguição ela está começando no Brasil, ela é pequena ainda, mas ela já existe já. Mas quando nos deparamos com os países ali da janela 1040, vamos colocar aí o país onde a perseguição é mais severa no mundo, a Coreia do Norte, onde o evangelho ali ele não entra, né? Somente você ali se escondendo mesmo, você procurando, né, o máximo possível ali, né, você pregar de uma maneira escondida, porque se souberem vão te matar, né? A China, o Iraque, o Irã, são países ali, Afeganistão, são países ali cruel para com os cristãos, mas eles procuram viver a própria palavra de Deus no seu dia a dia. E devido aqui nós termos aqui uma certa regalia, nós pecamos muito no nosso dia a dia, nós como os cristãos aqui na nação brasileira, que eu e você, que nós possamos melhorar, porque eu também preciso melhorar a cada dia, como pregava o Whitefield, a cada dia nós precisamos nascer de novo, a cada dia precisamos nascer de novo, para que de verdade sejamos as testemunhas do Senhor aqui na terra. Porque testemunha não é aquela que fala, mas é aquela que vive a palavra do Senhor no seu dia a dia. Que Deus vos abençoe com esta palavra, em nome de Jesus, e até amanhã. Graça e paz.